Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos bater um papo aqui com meu irmão em Cristo, nosso irmão José, presbítero, e eu vou ter a liberdade de chamar o José de Zé, porque o José é um amigo que eu tenho há algum tempo já, tive o prazer de conhecer ele alguns anos atrás, então eu vou ter aqui a liberdade de chamá-lo de Zé, tá certo? Então, você vai hoje conhecer um pouquinho sobre o Zé, que está aqui para falar sobre um curso muito importante que a gente tem aqui na plataforma, que é a Teologia Bíblica do Culto. Nós vamos falar sobre culto. Esse que é um assunto fundamental para os nossos dias de hoje. Sempre foi, não só para os nossos dias, mas sempre quando Cristo teve um relacionamento ali com a humanidade, né? O curso de Teologia Bíblica, a Teologia Bíblica do Culto é um curso que você pode encontrar na plataforma Turma 20, ele já está disponível lá, você vai aprender bastante coisa, e hoje nós vamos ter essa conversa aqui, o Zé vai se apresentar rapidinho, quem sabe uma outra oportunidade, o Zé tem um testemunho muito lindo na vida pessoal, né? E quem sabe outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas obrigado, Deus te abençoe muito aí, né? Que Deus possa abençoar. Fala um pouquinho de você aí, Zé, sobre vida espiritual, a vida matrimonial, tem filhos, casado? Certo, vamos lá. Bom dia para todos os que estão aí nos presenteando com a sua atenção, com esse bate-papo. Eu sou o José, sou casado com a Gisele, tenho 3 filhos, Samuel, o Benjamin e a Sofia, sou presbítero na igreja presbiteriana de Cidade Aí Carvalho e também sou formado em História e Geografia, sou professor de carreira também, trabalho no estado de São Paulo, numa escola de ensino integral, PEI, né, que é Programa de Ensino Integral. Fiz 5 anos de seminário pela Metodista Wesleyana, também sou graduado pelo Instituto Reformado de São Paulo, é um curso em EAD, também sou formado nesse curso, também sou pós-graduado em Filosofia. Então essas aí são algumas coisas da minha vida. Tenho 22 anos, 23 anos de convertido, fui alcançado por Jesus, aí já faz 22 anos, 23 anos, graças a Deus. Estamos aí para responder aí o que vier em relação aí a esse curso da plataforma Turma 20, sobre a Teologia Bíblica do Culto. Aí nós estamos aí para responder qualquer pergunta que você queira saber sobre esse curso. Bom, o Zé tem um perfil dentro da Turma 20 que vai ficar aí embaixo nos comentários aí, em algum lugar vai ter aí, que você vai poder conhecer os outros cursos que o Zé tem dentro da plataforma. E eu sempre digo, se você tem essa disposição que o Zé tem, né, ser uma pessoa com essa qualificação de ensinar, tem muito conteúdo, essas coisas todas, então a gente quer te dar uma oportunidade. Você pode vir para a Turma 20, ela vai te dar todo ali a plataforma para que você possa desenvolver desenvolver seu material, desenvolver as suas aulas, e com certeza você vai gostar bastante. Vamos lá, Zé. Vamos falar sobre, então, a teologia bíblica do culto, né? Isso. Culto. Sem dar muito spoiler aqui e tal, de uma forma bem resumida, o que o aluno vai conhecer no curso Teologia Bíblica do Culto? Então vamos lá. Esse curso ele pretende mostrar o seguinte: os elementos do culto que aparecem desde Gênesis até Apocalipse. Portanto, esse curso ele cobre esse período aí vasto. Obviamente que também ele é um curso panorâmico, portanto, eu não entro em muitos detalhes em relação ao curso, ao culto no Antigo Testamento, aí depois ali no período exílico e depois Novo Testamento. Mas de forma panorâmica, o aluno ele vai ter a chance de pelo menos saber como o culto se manifestou nos períodos ali de Gênesis, Êxodos
e progressivamente até Apocalipse. Então, o aluno vai ter esse panorama de como o culto se desenvolve e se desenrola progressivamente por meio da revelação divina até a sua consumação em Apocalipse. Então, assim, a importância de você saber essas informações, porque hoje a gente tem muitas perguntas que são respondidas nesse curso e que estão com base bíblica, não é isso, Zé? Está lá no texto bíblico, está lá quando você lê as Escrituras. Bom, então falando de culto, de uma forma... Aí, se você tivesse 1 minuto para descrever o que é um culto, o que você poderia transcorrer para a gente? Já que eu estou falando do curso, e aí eu vou, obviamente, usar essa questão do próprio curso. Culto é tudo aquilo que Deus revelou para que a humanidade se relacione com ele. Portanto, todos os detalhes em que Deus revelou ali na sua palavra para como um homem deve se relacionar com ele, eu chamaria isso de culto. E, na verdade, a Bíblia nos dá essa base de dizer que Deus primeiramente revela como ele quer que nós nos relacionemos com ele. Ele revela como o homem pode se achegar a ele. Portanto, essa atitude revelada por Deus em relação ao homem, nós podemos chamar de culto. Portanto, culto é a revelação de Deus em relação a como o homem deve se achegar a ele. E aí, Zé, é importante dizer que esse conceito que está sendo tratado no curso, né, da teologia bíblica do culto, é que nós temos culto a outras entidades que fogem dos princípios do culto ao Deus soberano, ao Deus que nós servimos. Isso é importante dizer, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui, e o Zé vai aqui de uma forma bem mais resumida, aqui, dando um caminho, mas a resposta mais concreta, mais abrangente, você vai encontrar assistindo o culto dentro dessa parte panorâmica, que foi o que o Zé falou, né? Há muitas coisas que não foram entrar em detalhes, mas você vai compreender, né, Zé? Você vai entender. Quando eu digo que a teologia do culto, a teologia bíblica do culto, o curso, ele é uma panorâmica, é porque não se faz exegese dos textos, ou seja, você não se atém a cada texto para estudar todo o contexto, as implicações, portanto é um panorama. Mas ele é extremamente importante para que você consiga pelo menos visualizar quais são os elementos do culto no Antigo Testamento e progressivamente na revelação de Deus até a sua consumação. Então, quando você falou assim, olha, todo o culto ali no Antigo Testamento tal, e dentro dessa parte da progressão que Deus trabalha na humanidade. Sempre foi assim, Deus foi progredindo a sua revelação ao povo, né? Sim. E isso o culto fazia parte dessa progressividade de Deus dizer, olha, eu sou assim, Deus aos poucos foi dizendo quem ele era para o homem. Quando eu falo homem, aqui eu estou falando do homem, da mulher, da humanidade, né? Então, pensando nisso, Zé, existe uma divisão, a gente pode ter uma divisão tratando sobre conceito de culto em época, vamos lá, a época antedilúvio, a época de Abraão, sei lá, eu estou aqui... Entendi. Tem como ter uma mínima divisão? Tem. Se a gente entender que todo conhecimento histórico, todo conhecimento humano, ele pode ser ele tem um período, né? Tem uma periodização. Então, eu apliquei também, nesse curso de teologia bíblica do culto, eu apliquei essa periodização, que são nada mais períodos. E aí, você vai ver no curso, digamos, culto num período pré-patriarcal. Então, tem elementos do culto ali antes dos patriarcas, se é pré-patriarcal. Aí você vai ter elementos do culto no período patriarcal, certo? Aí depois você vai ter o culto no período mosaico ou da lei sinaica, que é o culto a partir dali onde Deus vai sistematizar o culto, ou seja, quando eu digo sistematizar é que ele vai dar ordens mais diretas. Anteriormente, não é que Deus não tinha uma intenção de revelar ao homem a forma de culto, mas ele não sistematizou. Na lei de Moisés, você vê a sistematização em relação ao sacerdócio, os sacrifícios
e o lugar de culto, que no caso era o tabernáculo, que eu também cubro isso dentro do curso de teologia bíblica do culto, o panorama. E aí depois você vai ter o período deuteronomista, que aí vai de Josué até segundo Crônicas, e aí dentro desse mesmo período que se chama-se deuteronomista, período que vai de Josué até segundo Crônicas, você vai ter algumas subdivisões, como o culto em Juízes, em Josué Juízes, o culto na monarquia, monarquia de Saul, monarquia davídica, o culto ele foi ampliado por Davi, você vai ver isso no curso. O Davi ele tem um papel muito importante na questão da revelação progressiva de Deus em relação ao culto. E aí você tem um culto pós-exílico, certo? O culto no período babilônico, aí depois pós-exílico, e por fim, já entrando, né, o culto ali no tempo do Novo Testamento, que seria já aí o desenvolvimento do culto com Jesus, os apóstolos e, por fim, o culto em Apocalipse. Então, você tem aí vários períodos, né? Você tem uma periodização aí, vários períodos que vão se encadeando um ao outro, e, como eu falei, Deus ele vai se revelando de forma progressiva. Nós chamamos isso de revelação progressiva. Todos os assuntos da Bíblia, Jonadab, só para você entender, desde o Messias até qualquer outro tema da Bíblia, ele não aparece de forma integral em nenhum livro. Ele vai sendo desenvolvido de forma proposital, porque essa é a didática de Deus, a progressão da sua revelação na própria Escritura Sagrada. Até porque o Deus glorioso, poderoso, soberano, se revelasse por completo, seria impossível o homem ter essa compreensão. Assim, é fora da realidade você pensar se Deus fizesse. E mesmo e a gente está falando de dezenas de anos, Deus ali. E o culto era essa ferramenta que Deus usava para que o povo pudesse. Olha a importância do culto, né? Olha a importância do culto. Curiosidades, só para a gente aqui, mais curiosidade do que nunca. No Éden, qual era o culto que Adão e Eva faziam para Deus? Você me perguntou anteriormente se eu poderia, em um minuto, dar o significado ou definir, por assim dizer, o culto. Então, nós temos que pensar o seguinte: Adão e Eva, no jardim, ele ainda não havia caído, correto? Então, assim, qual era o culto, então, que Adão e Eva prestavam a Deus? Simples, a obediência. Quando Adão e Eva receberam os mandamentos primeiro, Adão recebeu o mandamento de guardar e cultivar o jardim. Isso era um mandamento, era da sua responsabilidade. Deus o colocou ali como vice-regente do seu reino, que é toda a criação. Segundo, ele diz: de toda árvore comerás livremente, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então, como se manifestava o culto em Adão? A obediência de Adão em relação a esses mandamentos era um culto a Deus. Porque a gente tem que entender, Jonadab, que culto é muito mais abrangente do que a liturgia. Liturgia é aquilo que nós fazemos domingo pós domingo, sábado pós sábado, ou em qualquer outro dia da semana, dependendo da sua igreja, na terça, na segunda, na quarta, enfim, qualquer dia da semana. Aquilo que você faz ali é um culto, mas é um culto que tem uma liturgia, ou seja, tem regras a ser seguida. Uma oração, uma palavra, um testemunho, um louvor, uma adoração, por fim, um sermão. Isso chama-se liturgia. Mas isso só não define o culto. O culto é muito mais abrangente do que isso. Tanto é, sem querer dar spoiler, quando a mulher samaritana, Jesus se encontra com a mulher samaritana, ela questiona que seria em Jerusalém que os judeus diziam que o culto oficial, verdadeiro, acontecia. Ela diz: mas nossos pais, ela falando para Jesus, cultuavam aqui, nesse poço aqui que Jacó deu a José. E aí Jesus diz: olha, os judeus estão mais corretos do que vocês em relação à geografia do culto. Se Jerusalém contém o templo, foi porque Deus revelou o lugar da verdadeira adoração. Contudo, agora, né, Jesus diz no contexto lá, que agora é o momento que Deus está procurando
verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Ou seja, ele abrangeu aí a definição de culto. Culto não é mais simplesmente uma conduta litúrgica num dia da semana. Culto é tudo aquilo que nós fazemos para o louvor e a glória de Deus em Cristo Jesus. Ele abrangeu essa questão. É interessante isso porque eu vejo o Zé, e aí a gente aqui conversando, trocando essa ideia, a gente ficaria aqui horas falando sobre culto, mas eu assim, preciso fugir aqui um pouquinho da... É interessante quando o Zé fala da progressividade de Deus trabalhar, sobre como Deus vai demonstrando o que é cultuá-lo, né? E parece que aí você começa a entender, ô Zé, como Deus trabalhou ao longo do tempo. Porque nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Tem o tabernáculo, depois ele tem o templo. Quando volta do exílio, o templo já não existia, começa as sinagogas, e ele começa a desmistificar o lugar. Porque você tinha um lugar específico, que era mais flexível, que era o tabernáculo, e é lógico, né? Porque Estavam caminhando, migrando, né? migrando, você tem o templo, aí Deus depois eles voltam do exílio, aí você não tem mais aquilo, aí você começa a ter pequenas congregações, que eles chamavam de sinagoga, e é interessante que isso vai começando, Deus vai começando a mostrar o seguinte, ó, culto não é apenas o lugar também faz parte de tudo isso, Faz. mas é muito maior do que isso. E lá na frente, o próprio Paulo vai usar, uma das formas de Paulo evangelizar é começar pela sinagoga, quando ele estava pregando ali, chegando na cidade, conhecer. Sim. E aí, olha que interessante. Apesar de não ser uma aula de tabernáculo aqui, né? Pergunta aqui, Zé, o tabernáculo foi uma maneira que Deus usou para orientar o povo a prestar o melhor culto a ele? E aí, foi no tabernáculo que Deus começou a implementar a liturgia, essas coisas todas? Exatamente. Quando você pega toda essa periodização do culto que eu estou tratando no curso, você vai perceber no próprio curso que quando chega a questão do culto no período mosaico ou da lei, dos 10 mandamentos, do Sinai, Deus começa a sistematizar o culto, a liturgia. Ele dá ordem para os tipos de oferta que seriam aceitos, ele dá ordem para a confecção da própria roupa do sacerdote e do sumo sacerdote, o tipo de pano que deve ser usado, o que deveria ter, até a vestimenta íntima do sacerdote, Deus começa ali a dar instruções. Aí ele dá instrução como deve ser o local do culto, no caso, como eles estavam ali peregrinando no deserto até a Terra Prometida, o tabernáculo era mais viável porque era um tabernáculo móvel. Então ele montava e desmontava de acordo com a necessidade e revelação de Deus. Então, no tabernáculo, nós vamos ter a sistematização do culto. Como nós falamos anteriormente, tudo que Deus nos revelou em sua palavra, você pode dizer que foi algo progressivo. O cúmulo de tudo isso, o ápice de tudo isso é Cristo. Como diz Efésios capítulo 1, verso 10, nele converge todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, em Jesus. Então, todas essas coisas, e principalmente o culto também, ele converge em Cristo Jesus. Mas no momento ali, daquele período mosaico, da lei sinaitica e da lei dos 10 mandamentos, o tabernáculo ele serve como digamos assim, um culto oficial a Deus. Deus começa a dizer, olha, é assim que vocês devem me cultuar. Obviamente que aquilo está dentro da aliança da lei, aliança das obras. Então, tudo é condicional àquilo que Deus está revelando naquele período, o período mosaico do culto. Essa forma de Deus, a pedagogia de Deus é incrível, Exatamente. porque o tabernáculo está aí, que foi o que o Zé falou, né? Mostrou ali, Deus começa a inserir a forma, né? Porque nós como homens, mulheres, jovens, precisamos ser orientados aí, senão você não consegue ter um início e um fim ali, né? Principalmente quando você está em um culto de comunidade, né, Zé? Senão você precisa todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo fazendo as coisas ao mesmo tempo, aí não funciona. Tem uma questão levantada, né, que existe culto espontâneo, guardando as devidas proporções, existe. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Vamos lá, só para que você entenda, dentro do curso eu falo sobre isso.
Olha o que aconteceu com o culto espontâneo de Abiú e Abinadab. Eles foram oferecer algo para Deus, ou seja, um culto. Poxa, alguém pode pensar, por que, que Deus matou os filhos de Arão, sendo que a intenção deles era cultuar a Deus? Só que aí onde está? O culto tem que ser de acordo com a revelação e não de acordo com o que você pensa. Por isso, há regras para se cultuar a Deus. E quem estabelece essas regras não são os seres humanos, são Deus, porque ele é o objeto do culto. Então ele tem que dizer e revelar como ele quer ser adorado, quer ser cultuado. Abiú, no capítulo 10 de Levítico, nós vemos que Abinadab e Abiú morreram porque ofereceram um culto profano a Deus. Vou dar outro exemplo. Uzá. Eu vou dar só mais esse e não vou dar o terceiro, porque você vai ter que assistir o curso. Uzá. Quando Davi vai trazer a arca que estava na casa de Abinadab, não, estava na casa de, não lembro agora quem estava, mas a arca estava não estava em Jerusalém, né? E Davi disse, eu vou trazer a arca para Jerusalém, vou armar aqui uma tenda para ela e vou colocá-la ali, porque ali é a cidade de Davi, ali era o centro do reino de Davi, a capital do reino ali. Quando Davi traz, ele traz numa carroça. E essa carroça, ela pende para um lado ali, parece que vai cair, e usar de forma irreverente. Na verdade, olha que coisa, Jonadab, ele teve uma boa intenção. Ele achou que a arca da glória de Deus ia cair. E ele foi impedir a queda. E Deus o matou imediatamente. Ou seja, você não pode entrar na presença de Deus da forma em que você quer. Não é assim. Ele tem que estabelecer a forma em que você deve entrar. Portanto, a teologia do culto é extremamente importante para a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea. Ainda assim, Jonadab, temos essa questão do temor e tremor diante de Deus em relação ao culto. E existem outros exemplos que eu não vou dar aqui, tá? E aí também no Novo Testamento. Tá. E você vai ver, né? Eu consigo encontrar um ou dois elementos, existem vários, essenciais, falando sobre o culto na Antiga Aliança. Eu sei que tem vários, né? Você citou aí que tem Os períodos, né? Pré-patriarcal, patriarcal, mosaico. Mas se você pegasse assim, o apanhado de todos, qual é o elemento essencial que não podia faltar em todos eles, ou que estava na maioria deles que não podia faltar? Quando você olha o Antigo Testamento, você percebe que todo culto houve algum tipo de manifestação da graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento, apontando como o homem deveria fazer esse culto. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu falei aqui e você que nos ouve também. Vamos lá. Nós lembramos que em Gênesis, e eu falo isso também, Caim e Abel, eles foram oferecer a Deus, correto? Sim. Oferta é um dos elementos principais do culto. Não é o mais importante, mas é quase que inevitável que um culto não tenha oferta. Ele tem que ter oferta, tá? Todo culto tem que ter um tipo de oferta. Não necessariamente, obviamente, falando de hoje, uma oferta física, mas tem que ter um tipo de oferta. Você tem que ofertar a Deus um louvor, tem que ofertar a si mesmo, enfim, tem que ter. E aí nós vemos lá que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Vamos lá, só para você entender, Jonas. Se não houvesse um elemento principal no culto, o qual os dois ali estavam oferecendo, por que que Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto de Caim, sendo que os dois fizeram a mesma coisa? Então você percebe que sim, há elementos ali que são extremamente necessários. No caso ali, a oferta, Jonas, ela é muito importante, mas Deus também está muito preocupado com as intenções do coração. Portanto, um dos elementos principais do culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a motivação pelo qual nós estamos oferecendo um culto a Deus. Eu diria que esse é um dos mais importantes. Há outros que a gente vai falando depois. Sim. Cara, eu sempre digo que quando eu olho o José aqui, né, o Zé, quando eu vejo alguém, eu sou incapaz de saber o que está motivando aquela pessoa a fazer aquilo. Apenas
apenas olhando ela, assim, apenas tentando adivinhar o que é. Eu consigo saber pelas atitudes delas, pelas ações delas. No caso de Cristo, no caso de Deus, a coisa vai mais além, né? Pega, você não... Aí eu não consigo ter. Então você pode até... É claro que você vai ter algumas experiências na vida que, através das atitudes das pessoas, você começa a ter ali um caminho das intenções dela. Sim. Mas isso é a experiência da vida, depende mais... Deus, desde o momento que você decide cultuá-lo, ele conhece a motivação sua. Então, assim, eu vejo a oferta da viúva, né? Pessoal, mas ela deu tudo, mas assim, não é só ela. Deu tão pouco, né? Mas Jesus disse, ela deu tão pouco, mas o pouco dela é o tudo que ela tinha. Né? Assim, então, cultuar é muito mais do que você estar presente, né? E aí, Jonathan, esse é a sacada do curso. Quando eu estou tratando da questão do culto, eu estou trazendo essa visão de que o culto é muito mais do que mera liturgia. Embora, obviamente, eu tenho que acentuar que a liturgia é extremamente necessária e ela também é revelação de Deus. Os cultos que nós temos aos domingos na igreja, principalmente a igreja evangélica, e nós também temos as missas católicas, que também acontecem nos domingos, elas são regradas. Então, assim, ninguém pode dizer que o culto não necessita de regras. Pelo contrário, Deus revelou na sua palavra tudo aquilo que ele quer que nós façamos no culto. A palavra de Deus ela é completa, ela abrange todas as necessidades humanas. E uma delas, no caso aqui que nós estamos tratando, o culto. Existe alguma... A gente sabe do culto, dos ingredientes, né, que tinha e o que a gente está chamando do culto do Antigo Testamento e do culto da Nova Aliança, né? Se você fosse destacar um dos pontos que foram desfeitos do que era usado na Antiga e na Nova Aliança se tornou obrigatória, ou que não é mais obrigatório, não se usa mais, citar um ou dois pontos. Certo. E no curso você cita vários, mas... No curso eu vou tratar de continuidades e descontinuidades. O que continua do culto do Antigo Testamento no Novo Testamento? E o que descontinua, ou seja, que não é necessário. Uma das coisas que no culto do Antigo Testamento é muito presente e muito patente, muito visível, muito claro, e que no Novo Testamento já não há necessidade, há uma descontinuidade, é a questão do sacrifício. No Antigo Testamento, você vai ver desde Adão até Malaquias, no caso, o fechamento do cânon do Antigo Testamento, você vê sacrifícios de animais, ou seja, o sangue era necessário. Coisa que no Novo Testamento houve o único derramamento de sangue do maior sacrifício necessário para o maior culto, que foi Cristo Jesus. O maior culto, por assim dizer, é o culto da cruz. A cruz é um culto. Olha que coisa, né? Você vai perceber isso no culto. A cruz de Cristo é o ápice de todo culto. Não há culto maior do que a cruz de Cristo. Nem mesmo os anjos do céu, se juntar todas as miríades de milhares e milhares de anjos no céu, conseguiria prestar um culto tão grandioso e ao mesmo tempo horrendo que é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Então, a questão do sacrifício no Antigo Testamento, que era muito latente, no Novo Testamento já não é necessário. Agora, coisas que eu falei de uma descontinuidade, certo? Sacrifícios com sangue no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós não temos. Os nossos sacrifícios, como diz segundo 1 Pedro capítulo 2, são sacrifícios espirituais, certo? No Novo Testamento. Descontinuidade. Continuidade, vamos lá. A questão da invocação de Deus. Nós vamos ver que eu falo isso, que o culto no Antigo Testamento, principalmente no período patriarcal, Abraão, ele vai invocar o nome do Senhor. Ele sacrifica a Deus em um altar e depois ele invoca o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor hoje nas igrejas, portanto, é um elemento que perpassa aí o Antigo Testamento e vem até os dias de hoje. A invocação do nome de Deus, a questão da adoração em palavras salmódicas, né, de salmos, nós também fazemos isso hoje na igreja. Então, há vários elementos aí que eu não vou
falar de todos, porque eu não tenho tempo hábil para isso, mas há muitos elementos que passaram por uma descontinuidade, que não passam mais para a nova aliança, mas há outros que passam como a própria adoração, a própria questão de salmodiar a Deus, de orar a Deus e de invocar o seu nome, continua tanto na antiga aliança quanto na nova. Ótimo. Cara, quando a gente começa a entender esses princípios, né, você começa a ser norteado para melhorar. E aí que é importante. Qual a intenção de um curso desse? É te ensinar a ser um verdadeiro adorador, é te ensinar, é te dar indícios, te dar condições de você melhorar a sua forma de agradar a Deus, de cultuá-lo, né? Isso é fundamental. A gente tem que crescer cada dia mais. Zé, falando de Jesus, nosso eterno Cristo, nosso eterno Deus, né? Ele participa do cultos na sinagoga e ele ia para a igreja no dia de sábado ou não? Sim. Jesus, para cumprir a lei, como ele mesmo diz no capítulo 5 de Mateus, que ele não veio abrogar a lei, ele não veio negar a lei, pelo contrário, ele veio cumprir. Então, para que ele cumprisse a lei totalmente, ele também era um judeu, certo? Que participava dos cultos sabáticos, ou seja, na sinagoga. Todo culto na sinagoga, ela acontecia no sábado. E Jesus, sim, participou do culto nos sábados. É possível falar também que ele participou do culto do templo, nós também no sábado, a maioria das festividades de Israel, a maioria dos sacrifícios eram feitos, obviamente que havia os sacrifícios contínuos, que era o dia inteiro e toda semana. Mas o ápice do culto judeu também no templo era o sábado. Portanto, Jesus era um judeu, certo? Do seu tempo, ele era contemporâneo, ele era um homem do seu tempo. Então, para cumprir a lei, sim, ele ouvia os sermões da sinagoga, ele conhecia a liturgia da sinagoga, ele também cultuava no templo. Então, ele cumpriu toda a lei, participando de tudo aquilo que Deus havia lhe dado para o seu povo naquele período, que era o culto no templo e o culto na sinagoga. Ele participou dos dois. Nós vemos mais pormenorizado, os evangelhos nos dá, digamos assim, indicações de participação de Jesus nos cultos na sinagoga. No capítulo 4 de Lucas, nós vemos ele entrando na sinagoga e ele abrindo o rolo, foi-lhe dado o rolo. Isaías. Exatamente, Isaías 50, onde está escrito, né? Isaías 60, Isso. onde estava escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar as boas novas. Que mensagem. E detalhe, uma mensagem, vamos dizer aí, expositiva de Jesus, né? Citando o texto do Antigo Testamento, você entendeu? Dentro da liturgia lá do templo. E aplicando a ele. Né? Olha aí como é importante você citar os textos bíblicos dentro do contexto, ali usando de forma correta, sendo honesto com o texto. Sim. Porque foi isso que Jesus fez, não só no templo lá de Lucas 4, mas também quando estava na Mateus 4, na tentação do deserto, ele cita... Não existe culto sem a palavra, né? E falando disso, né? Já a primeira igreja, a gente chama da igreja primitiva, a primeira igreja, a gente concorda, isso a maioria dos teólogos eruditos concordam que ela se reunia se reunia aos domingos, né? Diferente. E por que eu estou citando isso, Zé? Para mostrar que os dias não são fundamentais. Qual dia você vai se reunir com a sua comunidade para adorar a Deus, para fazer um culto a Ele, né? Mas me fala uma coisa, se você fosse falar da primeira igreja, né? O que você destacaria como principal nos cultos da primeira igreja? O que eles tinham, assim, ó, a primeira igreja lá em Jerusalém, que não podia faltar no culto deles? Sem dúvida, a pregação da palavra. Se você pegar em Atos capítulo 2, o versículo 47 em diante, Atos 2, 42 até o 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então perceba que a primeira coisa era a palavra de Deus sendo pregada, anunciada, proclamada para alcançar os perdidos e ensinada na igreja.
Por quê? Por que que o primeiro elemento, o principal elemento é a palavra? Porque, como nós falamos aí anteriormente, para que eu saiba o que é o culto, eu tenho que ir atrás de informação. Aonde você tem a informação mais segura sobre como cultuar a Deus? A Bíblia, a revelação progressiva de Deus. E como nós chamamos a Bíblia? Palavra de Deus. Portanto, primeira coisa, quem é que primeiro fala no culto? O próprio Deus. Por meio de quem? Da sua palavra. Portanto, o elemento que não poderia faltar e não faltou na igreja primitiva, Jonas, era exatamente a pregação da palavra, o ensino da palavra. Porque ali eles tinham a palavra em alta estima, que o homem estava falando, verbalizando essa palavra, mas na verdade para eles quem estava falando era O próprio Deus. exatamente. Essa é a questão. Quem fala primeiro no culto? Deus. É Deus que tem que falar primeiro no culto. Se ele não falar, não há culto. Se ele não falar, não há culto. Há qualquer outra coisa. Há um louvorzão, a emoção. Você pode ter tudo, mas se Deus não falar primeiro no culto, não é culto. Por isso que ele é o primeiro. Por isso que ele é o alfa e o ômega, pessoal. Primeiro e último. É tudo, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Começa nele, media-se nele e termina nele. Ele é o primeiro a falar no culto. Mas aí a grande questão das pessoas que vai estar nos ouvindo, fala assim, mas calma aí, meu irmão. A música é uma maneira de Deus falar com as pessoas. Sim. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que a música é um instrumento essencial para que Deus usa hoje, né? Mas não havia música, porque há grandes disso que havia música. Fala, Zé, fala para mim, havia música na primeira igreja? A música é extremamente importante no culto. Agora, presta atenção. Quando eu digo que a palavra de Deus é o primeiro elemento, porque até a própria música, ela depende do que Deus fala. Então, a música cantada a partir da palavra de Deus, não é novamente a palavra de Deus que está em enfoque. Então, a música, obviamente, você não pode falar de culto hoje sem também falar de louvor. Você vê que no próprio Apocalipse, os anjos que adoram a Deus, eles estão entoando hinos. Mas antes de entoar o hino, ele diz, aquele que era, que é e que há de ser. Então, primeiro eles falam a palavra vinda da parte de Deus e depois, sim, eles entoam um cântico. Portanto, o cântico, o louvor, a música é extremamente necessária. Agora, vamos lá. É possível ter um culto sem a palavra e com louvor? Sim. Se essa música, esse louvor, for 100% palavra de Deus. Os salmos. O que são os salmos? Nada mais do que orações cantadas. E os salmos são palavra de Deus? Totalmente. Portanto, o que eu quero dizer é que eu não estou dizendo que o louvor não é importante. Eu estou dizendo que o louvor revelado pela palavra de Deus é o mais importante. O que eu quero dizer é que não é qualquer música. Não, ainda digo mais. Não é também qualquer palavra, tá? Se nós vamos cultuar e o cara abre a Bíblia e começa a falar de si mesmo muito mais do texto, isso também não é culto. Não é palavra de Deus. Porque palavra de Deus é você ler, explicar e aplicar. O que Jesus fez e os discípulos, os apóstolos fizeram. A mesma coisa, Jonas, é o louvor. Se o louvor está carregado da palavra de Deus, não é Deus novamente falando? Não é Deus novamente sendo louvado? Portanto, a questão não é a música, mas o conteúdo da música. Nós sabemos que assim como há pregações que não são bíblicas, há louvores também que têm nome de louvores e não são bíblicos. Portanto, não é a coisa, mas o conteúdo dessa coisa. Pregação tem que ser pregação bíblica. Louvor tem que ser louvor bíblico. Se você tiver esses dois, Deus é louvado, engrandecido, adorado, ele vai ser honrado e ele vai responder com as suas bênçãos, sua graça e a sua misericórdia. Isso aí. Então, é importante a gente entender que não é o meio que Deus tem, que é o louvor, a música, e aí, Palavra, conteúdo, né? é o conteúdo, né? Porque realmente a gente muitas vezes. E tem uma coisa, Zé, entender que o culto é oferecido para Deus, né? Então a gente faz um culto para Ele. É. Então nem sempre o culto vai. Eu vejo muitas pessoas, não sei se vejo assim, mas eu não me senti bem neste culto. Bom, É para você, né? tem que dar uma olhada, porque nem todo culto você vai se sentir bem mesmo, porque se Deus naquele dia decidiu usar
decidiu falar com você, onde vai tocar em pontos, né? Não, e ele nem quer falar com você. E aí? E se ele não quer falar com você naquele dia? Naquele dia ele não está disposto. Quem é você? Quem disse que ele tem que falar com você? Tem que agradecer quando ele fala, não quando ele não fala. Quando ele não fala, você chora, entra em desespero, fala, meu Deus. Ah, Você não tem que questionar se Deus... Deus não falou comigo. Mas quem é você? Ele fala se ele quiser. Se ele não quiser, ele se cala. Ele não se calou por 400 anos no período inter... bem lembrado, bem lembrado. Então, bem lembrado. quem disse que Deus tem que falar toda hora? Quem disse isso aí? A própria Bíblia diz que Deus se cala, né? Cara, E até o louvor lá dos irmãos Voz da Verdade, né? Que tudo bem, eles têm muitas coisas assim totalmente inaceitáveis em termos de doutrina, mas não dá para se negar. Eles têm quando Deus se cala, né? E Deus se cala, pessoal. Deus se cala. Puxa vida, vamos voltar aqui, mas, cara, a gente tem que entender que Deus trabalha no seu silêncio. O Zé citou aqui os 400 anos que a gente teve aí do silêncio de Deus, mas o mundo não parou, né? O mundo continua a girar e caminhar. Zé, dentro do conceito, dentro do contexto de culto, qual é o cuidado que a gente tem que ter com a idolatria? E aqui eu gostaria que você apenas falasse no contexto cristão, evangélico, nosso contexto, né? Certo. Até que quem é a pessoa principal do culto, né? Essas coisas. Então, novamente nós voltamos ao centro da questão. Para quem é o culto? Mas vamos lá, vamos falar de idolatria. Interessante primeiro. Por que existe idolatria? Algumas pessoas não sabem, mas você sabia, Jonas, que a idolatria ela é um dos maiores sinais da necessidade verdadeira de adorar? Porque só existe a idolatria porque existe a necessidade real de se adorar. Sem a idolatria... Por que a idolatria? A idolatria, ela nada mais é do que uma distorção da verdadeira adoração. Então, eu só idolatro, só existe idolatria e religiões no mundo porque existe um culto verdadeiro. Vou dar um exemplo melhor para você entender. Não existe nota de dólar falso se não houvesse o quê? O dólar verdadeiro. Ele tem que imitar o quê? O falso só existe porque ele está imitando o que existe, no caso verdadeiro. Portanto, a idolatria nada mais é do que uma distorção do verdadeiro culto e adoração a Deus. Beleza, vamos lá. Mas respondendo a sua pergunta, no contexto evangélico, no contexto protestante evangélico, porque a igreja evangélica nesse sentido, ela é desde a igreja primitiva, mas esse termo evangélico, evangelicalismo, ele de certa forma ele vai ficar assim em pauta, né, a partir da reforma protestante. A maior idolatria na igreja evangélica protestante, seja ela de cunho reformado, histórico, pentecostal, neopentecostal, não se diz respeito a imagens de escultura de quaisquer tipo de espécie de material. Não, nós não temos esse problema. Pelo menos assim, né? Não temos. A gente pode falar que não temos. O nosso maior problema da idolatria é o personalismo, ou seja, a idolatria a personalidades dentro da igreja, seja o pastor como líder máximo, que arroga para si a centralidade da igreja, Cristo é o cabeça, mas ele acha que ele pode ser ali segunda cabeça ele quer ser a quarta pessoa da Trindade. Esse personalismo, quando a pessoa ela é egocêntrica, ela busca poder, ela busca uma fama além daquilo que é necessário. Então, eu diria que o maior problema da idolatria na igreja evangélica é a idolatria de homens no louvor, homens na pregação da palavra. Então, esse é o nosso problema. E aí, olha que coisa. Essa idolatria de personalidade, ela é tão pecado quanto a idolatria de outros grupos religiosos que nós criticamos. Porque eles são idólatras. Nós temos que tomar cuidado. Nós podemos cair na idolatria de idolatrar uma pessoa porque ele prega bons sermões. Nós podemos idolatrar um irmão, uma irmã que canta, tem uma voz abençoada, que recebeu a graça, o dom de Deus para cantar. Então nós temos que tomar cuidado, certo? Nós temos que tomar cuidado.
por isso a necessidade de conhecer a teologia do culto. Quando você conhece a teologia do culto a partir da própria Bíblia, você vê o que pode e o que não pode se fazer. A Bíblia, ela é o nosso... Nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas as igrejas contemporâneas, Jonas, têm pecado muito nessa questão do culto. E aí, quando você não conhece o culto verdadeiro, é possível que você caia na idolatria mais fácil. Idolatria de personalidades, idolatria de coisas que são potencializadas como um Deus, isso é idolatria, né? Qualquer coisa que seja potencializada como um Deus está tomando o lugar de Deus e se constitui idolatria. E é interessante, você falou que hoje, nos últimos tempos, a gente vê um outro tipo de coisa acontecendo dentro das igrejas, que é trazer todos aqueles materiais que o povo judeu usava na antiga aliança, né? Todo esse apetrecho todos, que é, por exemplo, a arca, o cara falar lá que aquilo é a arca da aliança, usar, sei lá, todos esses instrumentos que para trazer também, né? Objetos sagrados, né? Obrigado. Objetos aí que usava. Hoje está acontecendo muito isso. Você vai em igrejas aí que o cara entra com um negócio, um objeto lá que ele fala, isso aqui é a arca da aliança. A roupa sacerdotal. O kippá. É muito doido isso, né? Parece que a gente está precisando de alguma coisa a mais para ter um culto melhor. Na verdade, você pegou num ponto aí neurálgico, porque assim, realmente, se você perceber qual é o cerne da idolatria nas outras religiões, é que eles têm uma fé tão fraca que há uma necessidade de manifestar algo material. Porque lembre-se, olha a maior definição que temos na Bíblia, biblicamente falando, sobre a fé, é Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou seja, é algo invisível, e a certeza das coisas que se espera. Essa é a maior definição, pelo menos em termos bíblicos, direto. É Hebreus capítulo 11, 1. Então a nossa fé, a nossa adoração, o nosso culto, ele é para algo invisível. Quando eu digo algo, obviamente estou falando de Deus. Deus é invisível. O próprio Jesus diz, se adorará o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e requer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então assim, Deus é invisível. Ninguém nunca viu a Deus, senão o Pai que estava no seio senão o Filho que estava no seio do Pai. Então assim, por que há essa idolatria, Jonas, e esses apetrechos e elementos culticos da antiga aliança, esses objetos, digamos assim, fetichizados como sagrados, ou seja, dado o poder a eles como santos, como algo que tem um poder que emana deles, trazido de Israel, na maioria das vezes, como a Arca da Aliança, como a Menorá, no caso o castiçal, como Terra Santa dentro de um saco, como a água do Rio Jordão, né? Essas coisas aí, eles são ionizados como algo que tem um poder em si mesmo, o óleo sagrado de Israel. Isso é idolatria também. Você está dando poder a algo que não tem. Né? Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nada tinha poder fora o próprio Deus, fora o próprio Cristo. Até os apóstolos, Pedro e João, quando estavam subindo para o templo a adorar, na Porta Formosa, que é muito conhecido esse texto, no capítulo 3, o que acontece? Eles dizem, em nome de Jesus, até o poder era um poder otorgado por uma pessoa, no caso Jesus. Eles não tinham poder em si mesmo. Né? Então, quando a gente dá poder para objetos, isso também constitui, em certa medida, idolatria. No caso, eu acredito que a igreja evangélica brasileira, a parte dela, essa subdivisão que é mais neopentecostal, é que cometem mais esses erros aí de elementos esses deslizes estranhos. Eu falo deslizes, mas tem que tomar cuidado, que muitas vezes esses deslizes se tornam pecado, tá, queridos? Porque a partir do momento que você coloca qualquer coisa no lugar de Deus... Idolatria, pecado. Né? E daqui pros finalmente, ô Zé, esse papo é bem legal, esse papo de culto, né? Porque é uma coisa presente no nosso dia, né? Então, quando a gente fala de culto, a gente... É isso que vivemos diariamente aí, né? Ou precisaríamos viver diariamente. Só para que você entenda uma coisa interessante. Há um livro do J.K. Smith, que ele... eu não me lembro, não me recordo agora exatamente, porque ele tem três livros,
Você é o que você ama, é um dos livros. E tem mais 3 livros que ele escreveu, que ele vai pontuar que nós somos seres litúrgicos. Ou seja, nós precisamos de uma liturgia na vida. Então, assim, a gente acha que cultuar é só no domingo, e, na verdade, o que Deus requer é uma vida cultica. Então, assim, tudo que eu faço, o meu pensamento, o meu falar, o meu tratar com a minha esposa, o meu tratar com os filhos, o meu tratar com o meu patrão. Então, tudo isso, de uma certa forma, entra dentro da liturgia mais abrangente do que é cultuar a Deus. E aí você vai ver isso, sabe aonde? Nas epístolas de Paulo. Ele dá mandamentos para a igreja e depois ele vai afunilando, dando mandamentos para o homem e para a mulher, como um casal, depois para os filhos, depois para os empregados. Então, perceba que é uma cadeia. Tá tudo encadeado nessa questão do culto. Ótimo. Bom, Zé, a nível comportamental, indo para a gente terminar esse papo gostoso aqui, comportamental, ou seja, o que você, qual conselho que você daria para os cristãos hoje, o cuidado que a gente precisa ter, e aí a gente está falando mais do nosso culto congregacional, do nosso culto de comunidade, no sentido de comportamento, de postura, até mesmo a gente fala que vai ser, eu vou cultuar com Deus qualquer roupa, eu posso ir com essa roupa, eu posso cultuar Deus comendo lanchinho na igreja, eu posso cultuar Deus. Hoje a gente tem aí, a tecnologia veio para ajudar, mas muitas vezes a gente vai ver pessoas na hora do culto ali se envolvendo com outras coisas. Como que a gente poderia falar, olha, irmãos, isso aqui tem um limite, até aqui não pode passar? Eu acredito que, como eu falei anteriormente, a questão do culto é mais abrangente, obviamente, aí você falou aí, você afunilou, por assim dizer, a questão do culto congregacional, que é extremamente importante, na verdade, essa questão de desigrejado, né, que é cultuar em qualquer lugar, em qualquer hora, não é bíblica, não é bíblica. Embora Jesus tenha ampliado a questão do culto, mas ele nunca disse que cultuar sozinho era a melhor opção. Tanto é que ele diz que onde houver 2 ou mais. Então não é um só, é 2 ou mais. Então, assim, congregar, e eu estou tratando isso também no curso do culto, congregar, o nosso culto congregacional é extremamente importante. Pronto. Dito isso, vamos lá. A questão comportamental, que aí também parece que você colocou como uma questão também, não só do espírito do culto, como eu vou cultuar, mas também a minha vestimenta. Isso é muito importante. Se você perceber no próprio tabernáculo, Deus estabelece uma roupa específica para o culto. Ah, mas você está falando da antiga aliança. Calma aí. No Novo Testamento também, você tem que ter o mínimo possível de coerência. Primeiro, no Antigo Testamento, você estava na presença de Deus. A pergunta é, no Novo Testamento, você está na presença de quem? Você continua na presença dele. Então quer dizer que diminuiu a reverência? Diminuiu? Deus deixou de ser Deus? Não. A Bíblia diz o quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus deixou de ser um Deus, digamos assim, que se ira? Não. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Hebreus capítulo 12. Então ele não deixou de ser Deus. Portanto, a reverência requerida por Deus no Antigo Testamento é a mesma reverência que ele requer também no Novo. Portanto, a roupa é importante, o comportamento, o espírito pelo qual eu vou para o culto congregacional é extremamente importante, Jonathan. Porque é o seguinte, imagine, em termos humanos, nós dizemos que para cada situação há uma roupa específica, não é isso? Se você vai trabalhar numa empresa, num banco, como você trabalha, você costuma ir de bermuda? Não, na maioria das vezes não. A não ser que seja uma festa, um momento mais descontraído. Você vai com qualquer camisa, você não vai. Por quê? Porque você respeita aquele lugar. Se você vai numa audiência judicial, ou seja, ficar diante de uma autoridade jurídica, no caso o juiz, você vai de qualquer forma? Nem não pode, vai? Nem pode. Mas vem cá. Quer dizer que o juiz
requer mais reverência do que Deus. Você sabe exatamente a rigor qual é a melhor roupa para você estar em cada situação. Portanto, a questão do vestuário no culto congregacional é extremamente importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Quanto mais nós pudermos usar roupas modestas, como diz Paulo, tanto o homem quanto a mulher, no culto público, no culto congregacional, melhor é. Deus é mais glorificado. Sim. Ah, mas Deus está preocupado com o coração. Deus não é cardiologista, né? Só para ficar claro. Deus está preocupado com o ser humano inteiro. Ele não está preocupado só com o coração. Está preocupado com a mente dele. Vou até provar isso para ficar claro. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, está implicado sentimentos, emoções e vontade, de toda a tua mente, a intelectualidade, a razão também está envolvida. E de todas as tuas forças, até a força física. Então, se você me perguntasse como você pode definir o culto para Deus, entregue a Ele o seu coração, o seu corpo, a sua vontade, as suas emoções e a sua mente. Ou seja, a integralidade do homem, a holisticidade do homem. O culto a Deus, Jonadab, ele tem que ser inteiro. E aí a pergunta é, se é inteiro, espírito, alma e corpo, mente, coração e vontade, isso não diz respeito à vestimenta? A forma que eu me visto, mas eu me sinto bem com camiseta, tá assim. Quem disse que você vai cultuar a Deus para se sentir bem, que você falou? Eu não me senti bem no culto. Mas o culto não foi para você, você tem que sair do culto perguntando o seguinte, será que Deus gostou do meu culto? Será que eu fui capaz, pela graça e misericórdia de Deus, de alcançar a graça de ter sido ouvido e dele ter aceitado o meu sacrifício espiritual? Portanto, a vestimenta, o comportamento, essa questão de comer ou não comer. Pessoal, uma coisa que nós temos problema no culto, Jonathan, tanto com as crianças e com algumas pessoas que não têm muita noção, é a reverência. A reverência é extremamente necessária no culto. Você não pode estar comendo no culto como antes. Se você não tem sua casa, Paulo vai tratar isso aonde? 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos comendo de forma desregrada no culto de ceia. Não pode. Você tem casa, come em casa. Ou come depois na lanchonete da igreja, depois. Criança mascando chiclete também não pode. A gente tem que ensinar os nossos filhos a educação mimética, ou seja, de imitação. Aquilo que eu faço, eles também farão. Se eles verem os adultos comendo, sendo mal vestidos no culto, a geração das crianças e jovens tende a desandar também no culto. Portanto, é extremamente necessário guardar um comportamento santo em termos de vestimento, em termos de comportamento, de atitude, e ter reverência, temor e tremor na presença de Deus, que é o que ele requer. E sempre se lembrando aqui dessa progressão que Deus tem. Então você está na igreja já há 2 anos, há 1 ano. Isso, Zé, não significa que quando aquele seu amigo ele vai à igreja da forma que ele é acostumado, deixa ele ir. Ele vai sentir bem, ele vai lá. A gente não pode se esquecer que a gente vai crescendo diante da melhor forma de cultuar a Deus. Tá? Sim, vai se aprendendo. Então aqui esse bate-papo aqui não é para dizer que existe uma regra específica para você cultuar a Deus e para uma pessoa entrar no culto. Não é isso. Mas é que ao longo do tempo, você, tocado com a transformação da sua mente... É isso aí. Né? Com a transformação da sua mente, do coração, das suas atitudes, você vai se encontrando e vendo, assim é melhor, né? Mas deixe que o povo vá à sua igreja. Deixa que aquele jovem entra lá, de bermuda, sei lá, da forma, deixa que ele entre e tal, porque tem uma parte que não é conosco, é com o Espírito Santo de Deus, que age através da palavra, né? Então, se tiver palavra lá, meu irmão, a coisa vai acontecer. É aquela frase, né, que é um adágio popular, que é um provérbio que se tornou algo comum entre nós, que venha como estás. O problema é não fique como você está. Não fica como está. Vai melhorando, né? Você vem como está, mas você não fica. Deus é um Deus de transformação. Ninguém se encontra com Deus e permanece da mesma forma. Tem que ter um crescimento. Zé, a gente conseguiria ter uma ideia de como que vai ser um culto lá na eternidade com Cristo?
A gente pode especular, né? A gente, tipo, falar, ninguém pode falar. Não tem como você construir uma teologia do culto na eternidade, né? O que você pode dizer é o seguinte: você andou aí por todo canto aí procurando uma igreja perfeita, então não se preocupe. Esse será o culto perfeito e a igreja perfeita. Com o pastor perfeito? Com o pastor perfeito. Com o louvor perfeito? Exatamente. Ou seja, a perfeição será plena desde o pastor, o louvor e os membros também não terá nenhum problema. O que a gente pode dizer é isso, né? Não dá para falar muita coisa, porque realmente... E é até bom não falar, porque é melhor evitar, prestigiar e viver. Deixa isso para a gente descobrir depois na prática. Então, mais importante. Um dia haverá um culto perfeito. Agora, olha que interessante. Porque é um culto perfeito, nós devemos falar do culto que ainda não é perfeito, para que ele progressivamente vá se amoldando a esse culto perfeito. Que não vou chegar lá. Zé, necessidade. Se você fosse dar um recado aí pro pessoal, falar alguma coisa aí dentro desse contexto de teologia do culto, um minutinho aí para você. Pessoal, é o seguinte, esse curso, eu demorei muito tempo para produzir o conteúdo, né? É um conteúdo de 20 anos. Ou seja, aprendendo, lendo, participando. Como eu falei, eu tenho 23 anos de igreja. Não é muito tempo em relação a alguns líderes da igreja e tal. Mas a gente estuda muito, a gente busca muito aprender com a palavra de Deus e com homens santos que escreveram sobre o culto, sobre a história, né, litúrgica da igreja, que tem mais de 2000 anos. E a gente aí compilou, por assim dizer, resumiu nesse curso de teologia bíblica do culto, que abrange aí o período do Antigo e do Novo Testamento. Eu acredito que você vai ser muito abençoado com essas informações. E outra, o bom é isso. Como eu não produzi um curso de teologia bíblica do culto para tratar de cada ponto, fica pelo menos aí a questão de você pegar os ganchos de cada período do culto que eu tratei ali, para você expandir o seu conhecimento, o seu estudo. Então, eu acredito que nenhum teólogo, nenhum estudioso bíblico, ele é capaz de abranger a intensidade que cada texto, que cada assunto bíblico, ele possui. Nós vamos tocando ali outros, a gente vai construindo aí uma teia de conhecimento, mas sempre há espaço. O mais importante desse curso, eu diria que é exatamente essa questão de ele ser um curso que vai te fomentar ao conhecimento do verdadeiro culto diante de Deus. E aí também você vai ter aí um panorama bíblico, de assuntos bíblicos, porque o culto está ligado a muitas outras coisas dentro da Bíblia. Portanto, eu acho que é extremamente necessário para pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, e também você que é um irmão em Cristo Jesus e que quer aprender mais sobre a palavra de Deus, por meio do tema do culto, eu vou desenvolvendo aí uma teologia bíblica progressiva de acordo com o método de Deus, que é a revelação progressiva da sua vontade, através da história. E se você pode assistir a primeira aula sem nenhum compromisso, você vai lá, www.turma20.com.br, você acessa, lá tem vários cursos, tem um curso lá de teologia bíblica do culto, você acessa, assiste a primeira aula, sem nenhum compromisso, você pode assistir a primeira aula, né? O curso está acessível, é um valor acessível. Aqui a gente não está, tentamos trabalhar para dar acessibilidade a você aprender sobre isso. E você pode, o Zé, como eu disse, ele tem lá dentro da Turma 20 lá um perfil que lá você vai encontrar o Instagram, todas as redes sociais do José, e você pode convidá-lo para, quem sabe, Sim, trazer alguns detalhes daquilo que você quer, um detalhe mais sobre o culto. E um dado período. Do dado período e tal, e aí nós estamos conversando com o Zé, tá difícil, porque o homem tá cheio de compromisso, mas para futuramente trazer uma parte 2 desse, porque é fundamental hoje você entender. Que Deus abençoe você, muito obrigado, foi um prazer passar esse tempo. Zé, que Deus abençoe você, muito obrigado pela disposição, e até em breve, irmãos, que Deus abençoe. Obrigado a todos aí, pessoal, valeu.